Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Vamos continuar com o nosso curso História de Israel, o Reino Unido. O Reino Unido ainda continua, apesar de o rei ter mudado. No segundo livro de Samuel, veremos a atuação do rei Davi. No primeiro livro de Samuel, vimos na lição anterior a atuação do rei Saul. E paralelamente ao segundo livro de Samuel, nós temos o primeiro livro de Crônicas, que traz os mesmos dados. As crônicas constituem uma repetição da história dos judeus. As crônicas elas foram compostas mais tarde, depois de Samuel e Reis. Crônicas não salienta pecados do povo nem de seus reis. Seu foco são atos de justiça e controle soberano da parte de Deus. Tem preferência em relatar a história de Judá, a glória do povo de Israel, as coisas boas que aconteceram. Não que estivesse a omitir, simplesmente a perspectiva é outra. Portanto, o tema do segundo livro de Samuel, que vamos tratar daqui em diante, vai mostrar basicamente que Davi é o segundo rei de Israel. Os anos de preparação. A lição anterior mostrou que Deus escolheu um determinado homem para uma missão especial. A vida piedosa e dedicada de Davi exemplifica muito bem o que Deus espera encontrar na vida dos eleitos, daquele que ele aponta, daquele que ele escolhe para cumprir a sua missão. Após a morte de Saul, Davi ele foi, de fato, um homem que agiu segundo a vontade do Senhor. Ele não usurpou o trono, como provavelmente era esperado que o fizesse. Esperou pacientemente pelo tempo de Deus, mesmo já depois de ter sido ungido rei. Ele foi paciente, ele foi humilde e esperou pelo tempo de Deus. Um certo pastor disse que a fé se nega a usar subterfúgio para realizar a obra de Deus. Às vezes nós pensamos que o tempo de Deus está a demorar nas nossas vidas, que já é hora de seguirmos, que já não dá mais para esperar, que é a nossa vez. E começamos a pisar nos outros, começamos a criar complôs, começamos a inventar esquemas para que o nosso tempo definitivamente chegue. Podemos aprender, queridos irmãos, com Davi, que Deus tem o seu tempo e vale a pena esperar pelo seu tempo, sem usar subterfúgio. Isto é fé também. Nesses anos de preparação, os reis iam à guerra com seu escudeiro. Saul ele foi ferido na batalha devido à aparente negligência do seu escudeiro e, a pedido do rei, uma vez ferido, pediu que o seu escudeiro lhe tirasse a vida. E ele se recusou e Saul veio a suicidar-se. Um amalequita, sabendo que Davi e Saul eram inimigos, na verdade, Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Um amalequita, sabendo da rivalidade que existia entre os dois, mentiu a Davi dizendo que ele matou Saul a seu pedido. Davi acreditou naquela mentira e, em vez de premiar esta amalequita, ele sentenciou de morte por ter morto o ungido do Senhor. Davi mostra que tinha, de fato, um coração bom. Ele poderia ter se alegrado com a morte daquele que havia perseguido a sua alma como se persegue um animal. Mas ele não fez isso.
mostra de facto que ele entregava a vingança nas mãos do Senhor. Talvez no lugar de Davi muitos de nós celebrassem a morte daquele que foi um espinho na nossa carne. Desejamos as piores coisas para os nossos inimigos, amaldiçoamos, não oramos por eles e esperamos o dia que eles vão de facto partir. Davi ele foi ungido rei de Israel, apesar já de ter sido ungido pelo profeta Samuel, sabemos que ele ainda não era conhecido. Gradualmente Deus ele foi exaltando Davi para reinar sobre Israel. E Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos já era com ele. Embora tivesse a coroa de rei, Davi ele sempre soube que quem de fato governava, quem ia adiante, quem era o verdadeiro rei absoluto era Deus. E que ele era apenas um rei frágil, humano, mas que deveria sempre apontar nas suas ações para o verdadeiro rei, o juiz de toda a terra. Deus escolheu um novo rei, mas também Deus havia escolhido uma nova cidade capital, Jerusalém. Jerusalém ficava no centro de toda a nação, era um ponto estratégico e acessível para todo o povo do Supremo Deus. Os filisteus foram derrotados 3 vezes de forma estupenda pela mão do próprio Deus que era com Davi. Então, a nação toda estava a experimentar um momento de muito sucesso, um momento de muita prosperidade. Prosseguindo, sob o reinado de Davi, a nação cresceu muito, politicamente e espiritualmente. Davi promoveu avivamento espiritual, ele centralizou a adoração exclusivamente a Deus ao redor da arca em Jerusalém. Politicamente estendeu a sua influência num vasto território que abrangia Egito até Rio Eufrates. A arca, desde que havia sido esquecida 20 anos atrás, ela foi abandonada em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, conforme vimos na lição anterior. Davi ele colocou a arca no lugar de proeminência em Israel. Colocou a arca no devido lugar, no lugar onde sempre ela deveria ter estado. Os sacerdotes, eles foram transportar a arca, carregando-a sobre seus ombros com devida reverência. A arca ela não poderia ser transportada de qualquer maneira. Nós lemos nas Escrituras que quando a arca foi transportada de forma irreverente por qualquer pessoa, pegando de qualquer maneira, houve dano, houve morte, porque a arca simbolizava a santidade de Deus, simbolizava a pessoa de Deus, a presença de Deus. Os sacerdotes eram as pessoas indicadas para transportarem a arca com a devida reverência. Este ato, quando ocorreu, suscitou da parte do povo a adoração. E Davi ele manifestou sua alegria dançando também diante da arca com muita satisfação. E na medida que o tempo foi andando, Davi ele sentiu a necessidade de poder manifestar a sua adoração, seu apreço a Deus, construindo para Deus um templo, porque o tabernáculo já estava a ficar gasto, velho e deteriorado. Davi olhou para o seu palácio, olhou para a sua casa, percebeu que ele tem uma casa muito grande e bonita. Entretanto, Deus estava a habitar numa tenda em ruínas. Deus, ele, aproximando-se a Davi, ele prometeu a Davi que
esse plano haveria de ser cumprido e que a sua linhagem teria sempre um herdeiro. Mas a linhagem que Deus prometeu a Davi era uma linhagem eterna. Ou seja, Davi, ele desejou construir um templo para o Senhor e o Senhor promete a Davi que ele vai fazer muito mais, que ele vai construir um templo espiritual. Ele vai construir uma casa real que vai durar para todo sempre, sem a mínima possibilidade de deterioração física ou deterioração de qualquer outra ordem. Esta é a casa em que Cristo veio construir. É a vida espiritual que Cristo veio estabelecer no coração de todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Davi teve vitórias. Israel derrotou todos os seus inimigos que ainda restavam em seu território. Essas vitórias parecem espontâneas, parecem mecânicas, mas Davi sabia que era Deus quem estava a preparar este momento de influência e grandeza do seu povo. Nenhuma vitória era produto do esforço humano. Portanto, irmãos, não há limites para aquilo que Deus pode realizar na vida de uma pessoa cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Diz o texto que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Deus é o Deus da vitória. E Ele dá vitória àqueles que se entregam e se dedicam a Ele. Diante desse todo sucesso, infelizmente, nós temos aqui um cenário triste, um ano de pecado. Como no caso da maioria dos crentes, Davi enfrentava mais problemas espirituais nas épocas em que mais prosperava materialmente. Apesar das grandes vitórias outorgadas por Deus, Davi passou a negligenciar sua vida espiritual e foi vitimado pelas tentações de Satanás e suas próprias escolhas. Já falamos um pouco disso, que é no momento mais glorioso das nossas vidas que nós muitas vezes nos esquecemos de Deus. É nos momentos de sucesso, conquista, progresso, que muitas vezes baixamos os nossos padrões espirituais, os nossos padrões morais. Numa época em que os reis deveriam ir à guerra, Davi ele não partiu para o combate, como era esperado que o fizesse. Abraçou a preguiça e criou um ambiente naturalmente propício ao pecado. Do terraço do seu palácio, Davi viu uma mulher se banhando e essa mulher chamava-se Betseba. Mandou chamar essa mulher e deitou-se com ela em flagrante ato de adultério e traição. Davi pecou e esse pecado veio a trazer um filho inesperado. E Davi sabia que para resolver isso ele tinha que matar ou a sua amante Betseba ou o seu marido, porque essa família não tinha como continuar, senão ele ficaria com uma mancha muito complicada e pesada. Então ele armou uma estratégia. Ele mandou o marido da Betseba, Urias, ser colocado na primeira linha de batalha diante das forças inimigas. Com esta orientação, Davi pretendia inescapavelmente acabar com a vida de Urias e foi o que aconteceu. Urias veio a morrer em campo de batalha pela orientação do rei Davi. Davi veio a se casar com Betseba, com quem teve um filho. Durante um ano, Davi ele sentiu-se longe da presença de Deus. Ele sentiu-se
sentiu o seu relacionamento com Deus fraco. E ele disse num dos seus salmos: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi diz que enquanto ele não confessou, ele começou a morrer por dentro. Ele começou a ficar uma pessoa seca, deprimida, emocionalmente abatida e espiritualmente arrasado. Quando nós não confessamos pecados, irmãos, o pecado ele acaba conosco, ele nos roe, ele toma conta de nós. Foi o que Davi experimentou enquanto não confessou. Enquanto ele tentava esconder o seu pecado, Deus enviou um profeta chamado Natã. Natã confrontou Davi, disse: tu és o homem que vem escondendo o pecado que cometeste. E Davi, muito diferente de Saul, que sempre desculpava-se, Davi ele disse simplesmente: pequei contra o Senhor. Imediatamente o profeta respondeu: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Deus restaurou a alegria da salvação na vida do rei. O perdão é necessário, o perdão traz alegria, o perdão nos liberta, o perdão revigora, o perdão restaura relacionamentos quebrados. Não só em relação a Deus, mas até também nas nossas relações uns com os outros. Se nós não escolhermos o caminho do perdão, nós escolhemos viver numa cela, presos pela amargura e pelo ressentimento. Quem não perdoa é aquele que pensa que pode beber o veneno com as próprias mãos, pensando que o outro é que vai morrer. Quem não perdoa, infelizmente, morre por dentro. Um fato muito importante que queremos salientar é que o perdão, ele, apesar de restaurar o relacionamento, ele não remove as consequências do pecado. Davi teve que lidar com a sentença divina em relação ao seu pecado. Veja só, a morte do bebê foi uma consequência do pecado que ele cometeu, apesar do perdão. O estupro de Tamar, sua filha, pelo seu meio-irmão, uma situação que ele teve que lidar com ela. A morte de Amon, seu filho. A decepção e revolta de Absalão, seu filho, que matou Amon. Tudo isso ele teve que lidar como consequência do seu pecado. Antes de nós pecarmos, irmãos, nós temos que medir sempre as consequências. Eu sempre penso também no meu caso. Será que vai valer a pena se eu cometer um adultério, se eu trair a minha esposa? Se eu trair a minha esposa, eu vou envergonhar os meus filhos. Se eu trair a minha esposa, eu ficarei envergonhado diante dela, porque ela me ama, tem cuidado de mim, me respeita. Se eu trair a minha esposa, eu vou perder o meu ministério, não poderei mais continuar a pastorear a igreja e provavelmente perderei a oportunidade de ensinar e fazer tantas outras coisas que estão relacionadas ao meu chamado. Quando eu penso em todas essas consequências, isso me ajuda a fugir cada vez mais de pecados, sobretudo um pecado como este, de traição. Avançando um pouco mais, embora tivesse praticado um pecado sem aparentes implicações posteriores, Davi iria sofrer as consequências daquele adultério durante o resto da sua vida. O pecado custa caro e exige pagamento pontual.
Davi viria a sentir um pouco da dor que Deus sentiu, refletido na relação com seus filhos. Na casa de Davi começaram os problemas familiares. Amon estrupou sua meio-irmã Tamar e, consequentemente, Amon foi morto por seu irmão Absalão. Absalão, por sua vez, fugiu de casa por 3 anos. Quando ele regressou, Davi, seu pai, não quis perdoá-lo, nem quis falar com ele por 2 anos. Por isso, Absalão, ele passou a odiar seu pai por sentir-se rejeitado. Os problemas nacionais começaram a surgir. Israel começou a enfraquecer espiritualmente e o governo de Davi passou a ser rejeitado. Absalão, já de costas viradas com seu pai, Absalão era uma pessoa com uma aparência bonita, conseguiu atrair multidões e ameaçava tomar o trono de seu pai. Infelizmente, com o decorrer da história, Absalão veio a ser derrotado numa guerra civil e ele mesmo foi morto ao ficar preso pela cabeça numa árvore. Os anos finais de Davi mostram que ele aprendeu algumas lições preciosas. Ele escreveu um cântico de louvor que fala, que descreve como Deus ouve a súplica dos seus fiéis e como ele pessoalmente socorre os seus fiéis, como ele salva os seus fiéis no momento da aflição. Ele disse que, estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E abaixou os céus e desceu uma escuridão havia debaixo dos seus pés. Davi diz, desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Também me deste o escudo da tua salvação e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Davi, no fim da sua vida, percebeu que nenhum caminho sem Deus vale a pena na vida. Nenhum caminho sem Deus vale a pena trilhar. Ele entendeu que tudo aquilo que ele experimentou, as coisas mais belas, os momentos mais alegres e felizes que ele viveu na sua vida foram proporcionados exclusivamente, amorosamente, pessoalmente, pelo Senhor. E ele disse que qual era o segredo da comunhão com Deus? Ele disse que e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, porque conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero. Deus, ele quer de fato ver a pureza dos nossos olhos. Deus gosta de se manifestar na vida daqueles que são benignos, daqueles que são sinceros, daqueles que são puros, daqueles que buscam a santidade, daqueles que fazem e vivem segundo a sua vontade. Esses sim passarão a ver Deus como rocha de Israel. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Creio que aqui temos uma profecia do Cristo, a rocha firme,
a rocha firme, aquele que de facto vai dominar sobre os homens com o temor do Senhor. Davi também, ele, pelo seu testemunho diante de Deus, aqueles homens que lhe acompanhavam e que eram um bando de desleais, sem indignos de confiança, eles vieram a tornar-se pessoas piedosas pelo testemunho de Davi. Foi algo maravilhoso, algo fantástico que aconteceu. Mas já no fim da sua vida, Davi ele mandou levantar censo de homens de guerra em Israel. Não era pecado enumerar soldados de guerra. Deus já havia mandado fazer isso em alguma outra ocasião. Mas já nessa fase de Davi, a motivação do coração de Davi estava errado. Davi mandou contar os seus soldados por uma questão de orgulho do seu poderio militar. Diante disso, Deus ele ficou triste com Davi e ele mandou uma peste que matou 70.000 pessoas. E foi graças à sua misericórdia, pela intercessão de Davi, conforme podemos ver num quadro ao lado, conforme está pintado pelo artista. Foi a intercessão de Davi que despertou o arrependimento do Senhor, trouxe a sua misericórdia e graça. E diante dessa restauração, diz o texto, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E assim termina a história deste grande rei, deste grande homem, rei Davi, que nos ensina muito a respeito da vida com Deus, vida com família e vida num contexto da igreja local. Que o Senhor o abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.